Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes tolerar os maus. E provaste aos que se dizem ser apóstolos e não são, e reconheceste que eles eram mentirosos, e suportaste sofrimentos, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então lembra-te de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão em breve eu virei a ti, e tirarei teu castiçal de seu lugar, se tu não te arrependeres. Mas isto tu tens, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E escreve ao anjo da igreja dos de Esmirna: isto diz o primeiro e o último, que foi morto, e vive. Eu conheço tuas obras, e aflição, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem serem judeus, e não são, mas na verdade são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que virás a sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, para que sejais tentados, e vós tereis aflição de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. E escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu conheço tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, até mesmo nos dias em que Antipas, que era minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti, que tu tens lá aos que retêm a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a colocar meios de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios aos ídolos, e cometessem pecados sexuais. Assim, também tu tens alguns que guardam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão, em breve virei a ti, e batalharei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, eu lhe darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a um valioso metal reluzente. Eu conheço tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e tua paciência, e tuas obras, e que as últimas são mais que as primeiras. Mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti, que tu deixas a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que façam pecados sexuais, e comam dos sacrifícios aos ídolos. E eu dei a ela tempo para que se arrependesse de seu pecado sexual, mas ela não se arrependeu. Eis que eu a lanço a uma cama, e aos que cometem adultério com ela, em grande aflição, se não se arrependerem de suas obras. E aos filhos deles eu os matarei de morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que investiga os rins e os corações, e a cada um de vós eu darei segundo vossas obras. Mas eu digo a vós, e aos outros que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as profundezas de Satanás, como dizem: eu não porei outra carga sobre vós, mas o que vós tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as dominará com vara de ferro, como vasos de oleiro serão quebradas em pedaços, assim como eu também recebi do meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.